Beleza, já tem o pessoal aí. Vamos lá, continuando, tá? Eu vou responder aqui. Deixa eu ver, eu acho que quem foi que me perguntou? Foi o Edivaldo, né? Foi o Edivaldo? Foi o Edivaldo me perguntou aqui sobre essas opções aqui de filtro, beleza? Então vou resetar aqui o indicador para as configurações padrões, tá? Que seria aqui o Value Chart e o Trending Force, perfeito? E vou mostrar aqui essas partes aí de filtros, tá? Que são os filtros aí. Beleza? Só tem um sinal aí com a configuração padrão. Vou diminuir os níveis aqui para a gente gerar um pouco mais de sinais, para a gente utilizar os filtros aí e visualizar melhor, né? Então vou vir bem aqui. O trend que está em 2, 3 e 3, eu vou deixar 2, 2 e 2. E aqui o value eu vou deixar nível 6 e nível menos 6 para deixar menos filtrado a estratégia e assim gerar mais sinais, tá? Apertei aqui, pá, vai gerar bem mais sinais. Só para a gente ir visualizando. Onde estão os sinais? Ok, vocês podem ver que gerou bem mais sinais, beleza? Estratégia assim, com mais sinais não está tão boa, normal. Vamos tentar melhorar através dos filtros, correto? Vem aqui lista de indicadores. Vou descer lá na parte dos filtros. Eu tenho vários filtros aqui. Tenho filtro parabólico, tenho filtro de média, tá? Eu vou começar aqui pelo filtro de média. Tenho filtro ratio também, volume e tal. Melhor, vamos na sequência. Aqui. Eu tenho aqui a média do volume, tá? E então, como seria isso? Eu vou adicionar o volume aqui no gráfico para a gente visualizar. Eu venho bem aqui, ó, e adiciono aqui o volume. O que seria o volume, tá? Só para explicar a vocês. O volume é o número de negociações naquele período, ou seja, naquela vela. Quanto mais negociações, e se for uma vela de força, você, assim, na teoria, você tem uma indicação, tá? De que ali pode ser uma vela de nova tendência, tá? Então, quando você tem uma vela de força, tá? Com um volume alto, significa que aquela vela pode estar indicando uma nova direção do gráfico, seria para baixo, correto? E tem outros fatores também que você tem que analisar, que justamente tem esses filtros também na Reduz Command Pro, que seria aqui se é um volume crescente ou um volume decrescente, tá? No caso aqui você vê um volume decrescente, significa que aquela tendência está perdendo força. Isso é a teoria, tá? Sempre é assim? Não. Mas isso é a teoria que se aplica e na maioria dos casos é verídico. Ou seja, quando você tem uma tendência, por exemplo, aqui, tem uma tendência de alta. E na hora que ele está fazendo a correção, ou seja, ele está retraindo dessa tendência e ele tem um volume decrescente, muito provavelmente ele vai continuar a próxima pernada na mesma tendência e com um volume maior. Ou seja, você tem o que? Um padrão de seguiu a tendência, o volume crescente, fez a retração, ou seja, não é uma nova tendência, o volume é decrescente. Tá dando para entender isso daí? Isso daqui é análise técnica assim, mais profunda. Mas vocês têm vários livros aí muito bons aí para estar lendo a análise técnica. Cara, eu não lembro o nome do autor agora, me fugiu o nome, mas tem Technical Analysis, é um livro muito bom. Tem um youtuber que explica tudo isso em português, tá? Cara, como é o nome dele, bicho? É o Cara do Mercado. Pode colocar no YouTube, o Cara do Mercado, o cara explica isso daí, assim, muito bem mesmo, muito bem mesmo. Eu recomendo vocês assistirem lá para vocês estarem entendendo um pouco melhor de volume. Beleza? Mas, simplificando aqui, seria volume crescente a favor da tendência, significa que aquela tendência está com força. Correção, ou seja, correção da tendência, ou seja, contra a tendência com volume decrescente, significa que aquilo lá é apenas uma correção, ou seja, ainda vai ter uma nova pernada de alta nesse caso, tá? Deu para entender isso? Ok. Então vamos lá. Sabendo isso daí, agora como que eu vou filtrar? Eu vou gerar sinais apenas, tá? No caso eu tenho alguns filtros de volumes aqui. Eu posso estar utilizando um volume exatamente fixo. Por exemplo, eu vou apertar Higher e ele só quero gerar o sinal quando o volume aqui for maior do que
do que 200, por exemplo. O volume maior do que 200, ele vai estar habilitando o sinal, tá? Isso daqui só vou adicionar. Então, quando você tem aqui os valores dos volumes, então aí ele vai gerar sinais apenas quando você tiver um volume maior que 200, correto? Deixa ele carregar aqui. Ok? Não filtrou tanto assim, então ele só vai gerar sinal. Vou aumentar um pouco mais o volume. Aqui, até o volume da vela atual, está vendo 120. Isso daqui é um filtro que eu não aconselho tanto a utilizar na maioria das estratégias, tá? Porque isso daqui é só de nível fixo. Por isso que eu adicionei os outros tipos de filtros de volume, tá? Tem 3 tipos de filtros, se eu não me engano, de volume, tá? Então, isso aqui seria esse filtro de volume inicial aqui que eu adicionei, higher than, significa que ele vai gerar sinal só quando o volume for maior que 200, só que ele não está comparando com nenhum outro volume. Ele está só dizendo um volume maior que 200, ele vai gerar o sinal da confluência. Eu vou desabilitar. Aí eu tenho aqui a média do volume, ou seja, ele só vai gerar o sinal quando for maior que a média dos últimos, tá? Dos últimos 14 volumes, do volume das últimas 14 velas. Ele só vai gerar o sinal quando for maior que o volume das últimas 14 velas. Só que isso daqui, como a gente está vendo um volume maior, e o sinal é para reversão, aí não seria uma confluência muito boa. Apenas se o sinal fosse de continuação, porque um volume maior indica força na direção, tá? Então, eu posso colocar aqui quando o volume for menor que a média das últimas 14 velas, porque o sinal é de reversão, tá? Então, vou clicar aqui. Então, quando o volume for menor que o volume das últimas 14 médias, que é lower than, né? Ele vai gerar o sinal. Olha, já melhorou muito aqui a estratégia. Então, quando o volume for menor que a média das últimas 14 velas, ele vai habilitar aqui o sinal de reversão. Beleza? Então, o volume menor do que a média das últimas 14 velas, ele habilita o sinal de reversão. No caso, para continuação, que seria aqui, no caso, Signal Mode, colocar em Flow, aí eu já recomendo ser o contrário. Você ter um volume médio, no caso, tem que ser maior do que o volume das últimas 14 ou das últimas 7 velas. Você pode colocar também, se não quer tão filtrado assim. Então, ele só vai habilitar sinais aqui de continuação de tendência quando o volume aí for maior do que a média, ou seja, indicando a continuação da tendência, tá? Essa estratégia vai ficar boa? Eu não acredito que fique tão boa, por causa que... Olha, ficou muito boa, na verdade. Mas é porque a gente já estava pegando aqui um nível de vale. Só que o nível de vale está baixo, né? Eu esqueci disso. O nível de vale não está tão alto. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o sinal do trend, que não está tão filtrado, que eu deixei tudo em 2. Está pegando aqui o rompimento do nível 6 do vale. Então, quando ele rompe esses níveis e o volume médio está acima das últimas 7 velas, ele gera o sinal aqui para a continuação, porque eu mudei aqui para o modo de flow, que seria a continuação de tendência, ou seja, tá bom? Então, uma média indica que a tendência tem grande força de continuar, tá? Então, aqui, ó, aqui foi um volume alto, maior do que a média das últimas 7 velas, que é o que a gente configurou. Então, tem grandes chances, ó, olha, cara, isso aqui tá surgindo padrão na nossa frente, ó, gerou aqui, tá vendo? Ó, gerou aqui um volume crescente de baixa. Então, isso aqui é uma movimentação forte, ou seja, tem impacto no mercado. E a correção que está sendo as velas verdes está sendo uma correção de volume decrescente. Então, muito provavelmente, isso daqui é apenas uma correção. Ou seja, o gráfico vai continuar descendo. Isso aqui é uma análise que você pode fazer para Forex também e tal. E dessa forma você consegue configurar aqui o indicador dessa forma para melhorar esses sinais. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender? Tem alguém aí ouvindo um filme aí, cara. Eu tô ouvindo um filme junto. Se tiver como mutar aí... Pô, muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Beleza. Então, tá dando para entender, pessoal, como é que funciona esses filtros? Só me confirme aí, só diga, beleza, tá ok, estão gostando? Tá dando para entender um pouco mais de análise técnica também? Não é o intuito do vídeo exatamente análise técnica, tá? É mais como utilizar a ferramenta. Mas, para utilizar corretamente, vocês têm que saber alguns pontos para poder configurar aí da melhor forma. Ok? Beleza? Então, vou continuar aqui.
Ok, então a gente está utilizando agora o volume médio, tá? Ele está analisando aqui o volume médio, que tem que ser maior do que as últimas 14 velas. Qual o outro tipo de filtro de volume que eu tenho aqui, cara? Eu adicionei vários filtros de volume porque, cara, eu acho o volume super essencial. Beleza? Então, utilizando aqui a média, average é média, tá? Média de volume, ou seja, aqui seria o período anterior, ou seja, ele está comparando o volume atual com a média das últimas 7 velas e ele tem que ser maior. O volume da vela do sinal tem que ser maior do que o volume das últimas 7 velas, tá? Agora tem o outro filtro, vou desabilitar esse, tem aqui, esse daqui eu já mostrei, que é nível fixo, isso aqui eu nem recomendo tanto utilizar, eu só adicionei porque tinha na versão anterior e tal, e eu já acabei deixando. Mas esse daqui, ó, que é o filtro de volume direcional, isso daqui que vai analisar exatamente se o volume está decrescente ou decrescente, tá? Então, olha aqui, eu vou pegar, agora eu vou deixar em on, e o volume aqui, decrease é decrescente, tá? E crescente é crescente, tá? Então, o que ele está dizendo? Que nas últimas 3 velas, o volume tem que ser crescente para ele poder gerar o sinal. Isso aqui é bacana para fluxo, como eu falei. No caso, se for reversão, aí eu coloco decrescente. Justamente por aquela análise que eu te falei. Vela de força e os últimos volumes aqui tem sido crescente, significa muito provavelmente que é uma nova tendência, tá bom? Então, peguei aqui, deixei crescente. Ok. Vamos ver como ele vai fazer a análise. Está atualizando. Opa. Esperar a movimentação. Beleza, ó. Aqui gerou sinal porque o volume das últimas 3 velas foi um volume crescente. Acabou que filtrou muitos os sinais, como vocês podem ver, gerou pouquíssimos sinais, tá? Então, aqui, ó, teve um volume crescente, nas últimas 3 velas teve um volume crescente, então, por isso que ele habilitou esse sinal. E aqui está gerando um volume decrescente, então aqui seria um bom sinal para a reversão, ou seja, para continuar a tendência de baixa. Beleza, pessoal? Que seria mais ou menos como se fosse um pullback da tendência, correto? Vamos verificar o outro sinal que foi gerado. Foi esse aqui, ó. O outro sinal foi gerado. Acabou dando win também. A primeira foi loss. A segunda foi win. Foi esse sinal aqui também, volume crescente. Não tão crescente assim, mas foi crescente porque ele pegou, tá? E gerou o sinal aqui, a tendência, ó, continuou. Tá bom? Deu para entender, né? Ficou muito filtrada a estratégia, apesar dos níveis do trend do vale ter ficado, mas espero que vocês tenham entendido aí como funcionam esses volumes, esses filtros. Vamos visualizar outros filtros aqui. Beleza, verificamos os volumes. Eu acredito que já deu para entender como funcionam os volumes. Agora vamos analisar aqui o filter ratio. O filter ratio é baseado em um indicador aí muito famoso, que o nome do indicador é filter ratio mesmo, que nada mais é do que um filtro aí como é o nome exatamente dessa média, nome técnico? É uma média smoothed, é uma média, como pode-se dizer? Smoothed é amaciada, é uma média amaciada, é uma média que ela... Putz, tem um nome mais específico em português, eu estou esclarecendo agora, mas é smoothed, ou seja, significa que ela não é uma média que segue tanto preço. Ela faz movimentos menos bruscos, tá bom? Logicamente, tem os períodos aqui, que é o período padrão, tá? Vou deixar ok, aí vocês vão entender aqui como funciona a média aí. Então, ele vai adicionar uma média e quando a cor dessa média for verde, ele só vai habilitar call, quando for vermelho, ele só vai habilitar put. Ó, tá verde, só vai habilitar call, tá vermelha, só vai habilitar put. É basicamente isso o filter ratio, tá? É uma média de cores, tá? Ele tenta pegar aqui o preço médio, fazendo uma média mais amaciada, né? Que é uma média smoothed, e dessa forma ele consegue seguir uma tendência média, correto? Então, só vai gerar sinais aí a favor da tendência. Esse sinal aqui pode recalcular essa média? Pode recalcular, tá? Porque justamente ela pega aí um preço médio, tá bom? Um preço médio não só da vela atual, mas das próximas velas também. Então, pode ser que um sinal ou outro seja recalculado caso você carregue aí a estratégia novamente no gráfico, tá? Porque justamente ele faz uma média
analisando até as próximas velas, tá? Mas mesmo assim é um ótimo indicador e com certeza aí vai estar ajudando a filtrar aí a tendência dos seus sinais, tá bom? Isso seria aqui o filter rate. Vou desabilitar. Vamos agora para o filtro de média. Cara, esse filtro de média é bacana que ele tem aqui uns 3 modos, tá? Tem o modo normal, que é o Main Average, que seria a média principal, tá? Vou desabilitar aqui os outros filtros que eu tinha, para a gente visualizar só aqui o filtro de média. Então, se eu colocar aqui Main Average, ele vai utilizar só a média Main, que é a média principal. Ele não vai utilizar a média Fast, tá? Então, é bem simples. O preço tá, o início da vela está acima da média, ele só vai gerar call. O início do preço está acima da média, só vai gerar call. O início do preço está abaixo da média, ele só vai gerar put. No caso até gerou call aqui, calma aí. Não, desculpa, é o fechamento da vela mesmo. O fechamento da vela está acima da média, ele só vai gerar call. O fechamento da vela está abaixo da média, só vai gerar put, tá bom? Então, é basicamente isso. Vai fazer sinais aí a favor da média, tá? Agora, bem simples esse daqui, não preciso explicar tanto, e você pode mudar, o período dessa média. Agora vamos ver os outros modos que pouca gente conhece. Tenho aqui o Double Average, que seria, no caso, ele tem que estar a favor tanto da média de 100 quanto da média Fast, que eu posso colocar aqui um valor aqui 60. Então, ele tem que estar acima das duas médias para poder gerar o sinal. Tá? Então, vou colocar ele aqui para a gente visualizar. Vai carregar a estratégia. Ok. Só sinais aí que o preço finalizou acima das duas médias serão habilitados agora, tá? Acima das duas médias, tem que estar acima das duas médias. Abaixo das duas médias, acima das duas médias. Acabou que não filtrou tanto porque eu deixei até uma média um pouco parecida. Posso deixar uma média 20, vai filtrar um pouco mais. Ou seja, tem que estar acima das duas médias. Que seria aquela estratégia que o pessoal confunde com cruzamento, tá? Não é cruzamento. Ele está acima das duas médias, ou seja, ele não espera exatamente o cruzamento da média. Ele só tem que estar acima das duas médias. É exatamente isso. Aquele sinal de que a média menor tem que estar acima da média maior, ou o contrário, para gerar o sinal, seria esse modo aqui, tá? Que é o terceiro modo. Que ele não analisa pelo preço. Aqui ele ainda está analisando pelo preço, ou seja, pelo fechamento da vela. Ele está analisando o fechamento da vela, que tem que estar acima das duas médias. Nesse outro modo, que é o modo referência entre médias, que é Reference Between Average, tá? Que ele vai verificar se uma média está acima da outra para poder gerar o sinal. Tipo aqui, eu vou colocar média 20 e média 100. Então, ele só vai gerar sinais de call se a média 20 estiver na média de 100. Não importa onde está o preço. Não importa onde está o preço. Só importa a referência entre as médias. Tá? Que seria aqueles que o pessoal chama de cruzamento, tá? Que não é exatamente cruzamento também, mas ele verifica exatamente, só vai gerar sinais de call quando uma média estiver acima da outra e gerar sinal de put quando a média rápida estiver abaixo da outra, tá? Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para entender? Deu para entender a diferença entre os três tipos? Beleza. Beleza. Pessoal, quem aí não estiver falando, pode perguntar, tá? Qualquer um pode habilitar o áudio e me perguntar qualquer coisa aqui na live. É justamente para isso que eu estou fazendo. Eu estou explicando aqui o que me perguntaram. Mas quem não estiver aí perguntando e estiver fazendo barulho em casa, se der para desligar o mic aí, por favor. Tá bom? Só para não atrapalhar aí as outras pessoas escutarem. Mas se der, né? Se não der, tudo bem, tá bom? Se não der, avisa, pô, cara, não dá, sei lá, tá com problema no mic aqui. Beleza? Só se der. Beleza? Porque tem alguns computadores que eu sei que de repente habilita e não sabe desabilitar, tudo bem também, tranquilo, só avisar, tá bom?
Beleza, continuando. Então aqui, esse é um tipo de média que muitas pessoas me perguntam, tá? Que é justamente a favor aí, ou seja, uma média tem que estar acima da outra para poder gerar o sinal, correto? Que é a referência entre médias. Então, aqui ele não está verificando se o preço está acima das duas médias. Ele só está verificando se se a média menor, que é a média rápida, está acima da média maior. A única coisa que ele está verificando. Quando eu coloco média dupla, ele está verificando se o preço está acima das duas médias. Tá? Quando é média dupla, o preço está acima das duas médias. Média dupla, o preço tem que estar acima das duas médias. Referência entre médias, uma média, ou seja, a média fast, que é a média rápida, tem que estar acima da média principal, para poder gerar o sinal de call. E de put, a média fast tem que estar abaixo da média principal para gerar o sinal abaixo da média principal para gerar o sinal de put. Correto? Então, beleza. Analisamos aqui já os filtros de média. Eu acho que isso daqui é super importante, porque muita gente estava me perguntando sobre esses tipos aqui de média. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, ainda não. Do Reader não, eu não sei nem se eu vou fazer hoje, para falar a verdade. Eu acho que eu vou tentar fazer uma live por dia, tá? Explicando aí as opções para vocês. Se vocês quiserem que eu faça, tá? Ou pelo menos deixar vídeos gravados sobre certos pontos. O Reader também é bem complexo, eu acho melhor deixar um dia só para o Reader, tá bom? O Reader, cara, eu gosto muito do Reader. Eu fiquei um tempo sem atualizar ele, porque eu estava querendo fazer uma coisa muito diferente. Acabei que eu cancelei o projeto, aí acabei só melhorando algumas coisas no Reader. Mas, cara, ele é um indicador muito top. Eu comecei a programar para criar um indicador como o Reader, de retração, porque eu gosto muito de retração de vela também. Então, beleza. Continuando o filtro. Parabolic Filter. Isso aqui é um filtro que muitas pessoas já conhecem, então só vai gerar o sinal de call quando estiver a favor da Parabolic, tá? Então, eu deixei aqui, coloquei o Parabolic. Parabolic é uns filtros também que analisam meio que suporte e resistência, tá? Para gerar o sinal de call, tá? Estando acima aqui, no caso aqui ele rompeu, e está acima aqui do parabólico, ele vai gerar o sinal de cal, cal. Começou a gerar aqui os pontos acima e rompeu aqui para baixo o parabólico, ele vai gerar sinal de put. Esse é o filtro parabólico, também é um filtro muito bom aí para você estar utilizando sinais aí a favor da tendência. E é um indicador aí bem simples, padrão aí do MT4, tá bom? Então a gente tem vários tipos aí, formas, né, de você filtrar aí a favor da tendência. Tá bom? Parabolic. Tem aqui os filtros de tempo, tá? Isso aqui é utilizando o tempo local, tá? Não é o horário do MT4, é o horário local, então você vai filtrar aqui de acordo com o seu horário, caso você habilite. Ou seja, se eu colocar aqui, no caso, no meu horário local está às 9h35, e eu colocar aqui, eu só quero sinais até as 8 horas, por exemplo, até as 20 horas. Habilitar. Ele só vai habilitar sinais até as 8 horas, tá? Deixa ele carregar aqui. Oi? Quem fala? Eu acho que não. Eu acho que é o filtro para confluência de horário, que também tem aqui no R2 Combine Pro, tá? Esse aqui é o filtro de horário mesmo, tá? Filtro de horário, ou seja, você pode ver como aqui, ó, fora do horário. Eu coloquei até as 8 horas, então ele não habilitou sinais depois das 8 horas, tá bom? Esse é o filtro de horário. Entendi. Só tem uma opção, mas você pode fazer o seguinte: qual o sinal que você que horas você quer iniciar a operar? De 8 às 11 da manhã? Então coloca aqui, 8 às 11. Então ele só vai operar nesse período. Não vai enviar sinal nem nada fora desse período. Ele pode ficar aberto 24 horas e só vai enviar sinal nesse período. As únicas coisas que tem aqui, tá? É bom que você até perguntou, que me lembrou de explicar isso daqui, que ele tem a opção de reiniciar o indicador, tá? Porque a partir do momento que você coloca aí no gráfico, as novas entradas vão sendo contabilizadas
e ele vai somando ao backtest, tá? Ou seja, depois de um certo período, tu não está analisando mais só 200 velas, se no caso tiver 500, no caso 500 velas eu coloquei aqui. Não, tá 200 mesmo. A partir do momento que você coloca aí no gráfico, ele tem um backtest de 200 velas, mas surgiu novos sinais, ele está fazendo um backtest de novas velas. Ou seja, vai chegar um tempo que ele está analisando mais do que 200 velas. Então, você pode colocar aqui um indicador para reiniciar a cada X horas. Eu quero que ele reinicie a catalogação a cada 1 hora, a cada 2 horas. E então, o indicador vai recarregar automaticamente no gráfico a cada X horas. O placar, por exemplo, eu quero reiniciar o placar a cada tais horas. Por exemplo, eu estou utilizando uma estratégia, sei lá, em M1 ou uma estratégia mesmo em M5, que gere muitos sinais e está enviando para o Telegram. Vai chegar um ponto onde tem tantos sinais no placar que ele não vai conseguir enviar a mensagem, porque a mensagem é muito grande. Então, posso colocar aqui para ele reiniciar o placar a cada 6 horas. Por exemplo, um placar geral que é gravado, que é enviado por Telegram, tá? Ou posso colocar para reiniciar a cada 22 horas. Ou seja, cada dia ele vai reiniciar o placar aí antes de iniciar a operar, tá? Isso aqui beleza. Tenho aqui o rank top X, aqui é o número de ativos que ele vai fazer o rank, intervalo entre sinais, onde ele vai, intervalo em minutos, que ele vai enviar o rank e o placar, tá? Então, você pode colocar aqui 60 minutos é o padrão, mas você quer que envie a cada, sei lá, a cada 2 horas, 120 minutos, ou a cada 4 horas, 240 minutos, tá? Seria mais ou menos isso, essas opções. Pode perguntar. Sim. Sim. Não, ele só vai reiniciar no período que você colocar aqui, a cada X horas. Por exemplo, se você deixar o indicador aberto 24 horas, aí eu recomendaria, por exemplo, você reiniciar a cada 23 horas. Ou seja, a partir do primeiro sinal que é enviado, por exemplo, hoje o primeiro sinal foi enviado às 8h30. Tá? Primeiro sinal. Então, significa que a lista de sinal foi criada às 8h30. Então, depois de 23 horas, ou seja, às 7h30 do outro dia, ele vai reiniciar. Sim. 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 Não vai estar mandando placar nem nada. Não vai estar contabilizando nem nada. Tá? Ou você pode colocar a cada 12 horas também, como é um período relativamente pequeno, então significa que ele vai... Não, seria melhor deixar 23 horas mesmo, porque ele vai reiniciar 1 hora antes o placar e quando iniciar a enviar sinais, ele vai já ter o placar zerado. No caso de utilizar dessa forma que você está querendo utilizar, eu acho que o recomendado seria 23 horas mesmo, tá? Porque ele vai reiniciar 23 horas depois do primeiro sinal do placar anterior. Entendeu? Então, tu iniciou a operar às 8 horas, mas o primeiro sinal foi somente às 8h30, ele vai reiniciar no outro dia às 7h30. Entendeu? Ele não vai enviar sinal, não vai fazer nada. Vai ficar apenas com... Não é para mandar placar. Tava gerando um bug, mas isso daí foi resolvido, que às vezes mandava apenas o resultado. Isso aí estava acontecendo com alguns clientes aí que me relataram que eles estavam utilizando filtro de horário, mas já foi resolvido nessa nova versão. Tá bom? Beleza. Então, continuando, tem mais algum parâmetro, alguma função específica aqui que vocês, cara, é uma função que eu não sei bem como funciona, sei lá, alguma estratégia que eu sei lá, eu não sei como configurar. Eu vou mostrar aqui uma coisa legal, que seria que as cores de velas. Eu acabei mostrando aqui, mas eu acho isso aqui muito... Ó, vai acabar em 10 minutos. Beleza, eu vou tentar finalizar aqui antes de 10 minutos.
As cores de velas é bem legal, tá? Porque eu posso selecionar exatamente as cores das últimas 6 velas, exatamente as cores que eu quero, a sequência de cores que eu quero para cal e para put, tá? Então eu posso criar uma estratégia de padrões de cores, tá? Eu posso desabilitar aqui, por exemplo, vou desabilitar aqui o Value Chart, desabilitar o Trend Force, e eu vou criar uma estratégia, vou até resetar aqui, ó. Eu vou criar uma estratégia. Eu não estou mudando o nome das estratégias por causa que para não perder tempo, mas sempre que você cria uma nova estratégia, eu recomendo você trocar aqui o nome do sinal, tá? Trocar o nome da estratégia para ficar corretinho, ficar bonitinho, você saber qual estratégia é qual e na hora de salvar o template também salvar exatamente com o nome de cada estratégia. Beleza, resetei aqui o placar, vou desabilitar aqui o Trend Force, desabilitar aqui o Value Chart e vou utilizar apenas uma estratégia de quadrantes, ou seja, probabilística, por exemplo. Então, eu venho bem aqui. Tarará, Candle Size, Wick Filter. Quadrante Confluence, que seria a confluência aqui de quadrantes, tá? Então, venho bem aqui. No caso, eu estou operando em M5, então eu vou analisar o quadrante de M15. Qual vai ser a vela do sinal? Vai ser a última vela do quadrante de M15, tá? Então, sempre que eu tiver 3 velas da mesma cor, para cal, ó, então para cal eu quero que a vela seja verde, para put eu quero que seja vermelha. Na vela da seta. Na vela anterior à seta, que é a vela 1, eu quero que a mesma coisa, green, red, e na terceira vela também. Ou seja, as 3 velas do quadrante tem que ser nessa sequência aqui, red. Ou seja, para cal tem que ser as 3 verdes, tá? Eu posso até adicionar um trem de força e esse padrão tem que terminar na última vela do quadrante de M15. Vamos ver como vai ficar? Vou clicar aqui, pá. Ó, 3 velas do quadrante, sempre na última vela do quadrante, ele envia o sinal para a próxima aqui, para a continuação, tá? Não ficou tão boa a estratégia, mas só para vocês entenderem como funciona, tá? Então significa que sempre na última vela do quadrante, nas 3 últimas tem que ter aqui. Beleza, eu vou trocar aqui. Reversal, beleza. Tá, ele utilizou fluxo porque eu só utilizei o fio de cor de velas. Mas beleza, eu vou trocar aqui para ser vermelho. Só para a gente ver se consegue fazer uma estratégia melhorzinha, né? Red. Espero que não acabe. Falta 6 minutos ainda. Beleza. Red. Green. Red. Green. Beleza. Ok. Agora vai gerar o sinal contrário. Agora gerou o sinal contrário. E eu quero, para analisar melhor, eu quero que esse volume dessas últimas 3 velas seja decrescente. Lembra do volume que a gente utilizou? Porque aí fica um sinal melhor para reversão das últimas 3 velas. Então, 3 velas da mesma cor, volume decrescente, para ele pegar aqui a reversão, utilizando o quadrante. Ó, pegou aqui, reversão, decrescente. Aqui acabou que ela perdeu força, mas mesmo assim continuou a tendência por mais um tempo, para depois reverter. Tranquilo. Vou aumentar aqui a catalogação para ver se a gente consegue pegar mais sinais. Para analisar melhor. Só tem 2 sinais. Esse loading aqui significa que ele está carregando. Ó, a estratégia até que não ficou tão boa para utilizar com galho. Eu acho que sem galho talvez fique boa. Mas só para vocês entenderem como funciona a questão do quadrante. No caso eu coloquei 3 velas de mesma cor, mas eu posso colocar aqui velas intercaladas, tá? Ó, no caso gerou o sinal. Eu acho que para sem galho talvez fique boa. Vamos ver. Sem galho, tarará. Martingale, level 0. Off, né? Carregar. Não ficou boa atualmente no gráfico atual.
Mas só para vocês entenderem aí como funciona aqui para você utilizar estratégias de quadrante. Eu não sou muito fã de probabilística, tá, pessoal? Eu não sou muito fã, até porque probabilística normalmente utiliza mais galhos. Mas dá para você sim configurar estratégias aqui de quadrante, exatamente dependendo de como você quer montar a sua estratégia, tá? No caso, eu posso, em vez do filtro de volume, cadê? Eu estou utilizando filtro de volume, vou utilizar o filter ratio. E o volume vou desabilitar. Deu uma melhorada já. Deu uma melhorada, mas mesmo assim não ficou tão boa, tá? Mas aí eu quero utilizar outro quadrante. Eu quero utilizar um quadrante de 30 minutos, ou seja, 2 velas de M15, né? Ou 6 velas de M5. E o sinal tem que ser na última vela do quadrante de M30. Então, venho bem aqui no quadrante. Cadê? Tarará. Quadrante. O quadrante agora vai ser de M30 e o sinal na última vela de M30. Beleza, ó. Então, ele está utilizando agora o quadrante de 6 velas. Então, a última vela sempre é a vela final aqui de M30, tá? E o quadrante está sendo dividido aqui por esses marcadores. Então, você pode ver o horário, ó, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30. Então, ele está separando em quadrantes de 30 minutos. Ah, eu quero um quadrante de 1 hora, que seria 12 velas, né, de M5. Então, vem bem aqui no quadrante e, por exemplo, tarará. Ó, vamos criar aqui uma estratégia. Falta 2 minutos, vou ver se eu consigo criar uma estratégia aqui. Eu quero que as últimas 4 velas sejam velas da mesma cor. Então, vou adicionar aqui mais uma vela. 3 velas, vou adicionar a vela 3, né? Como começa no 0, seria a quarta vela. Então, da mesma cor. Red para cal e green para put. E verde para put. Não, calma aí. Essa última vela, ela tem que ser o contrário. Ela tem que ser aqui, ó, green para cal e red para put. Então aqui eu vou ter aqui já é o contrário. Eu vou já explicar para vocês. Porque eu quero que essa vela aqui seja a primeira vela do próximo quadrante e as últimas velas do quadrante anterior sejam velas de cores contrárias, para ver se eu consigo pegar uma nova tendência, tá? Então aqui eu vou adicionar esse daqui, red, beleza. Ok. Então, o sinal agora vai ter que ser gerado na primeira vela do próximo quadrante de M1, de H1. Eu vou ver se eu consigo pegar esse sinal. Eu não vou utilizar o filter rate para não ficar tão filtrado assim, para ver se a gente consegue pegar sinal. Então, o sinal agora é na primeira vela, tá, do próximo quadrante. E as últimas velas tem que ser nessa sequência. Vamos ver como vai ficar? Se a gente consegue pegar algum sinal. Pegou uns sinais que deu loss, ó. Mas a gente pode melhorar isso aí. Se deu os 2 loss, talvez invertendo o sinal fique bom. Cadê? Tarará. Tá aqui, ó. É exatamente isso, ó. Teve as últimas 4 velas foram velas vermelhas. A primeira vela foi uma vela verde. Aí ele pegou o sinal aqui para a próxima vela. Até que a tendência continuou, né? Só que a primeira vela, como a gente não está utilizando galho, não pegou o sinal. Vamos ver como foi o outro sinal. A mesma coisa. No caso, aí não continuou o sinal nessa opção aqui. Mas, se for isso, seria tipo um pullback, né? Então, no caso, eu posso aqui inverter os sinais. Tá acabando, pessoal. Tá acabando, pessoal. Infelizmente tá acabando.
Eu vou ficando por aqui, tá? Para não ficar tão longo assim o vídeo. Eu vou postar esses vídeos. Acabou a live já. Eu vou postar esses vídeos aqui para vocês no YouTube, para vocês acompanharem. Quem não teve a oportunidade de acompanhar, agradeço todo mundo aí que acompanhou a live e eu vou tentar fazer aí com certa frequência, ou seja, pelo menos toda semana fazer pelo menos uma ou duas lives aí para vocês, para tirar aí dúvidas sobre os indicadores, tanto a R2 Combine Pro quanto o R2 Reader. Beleza, pessoal? Tamo junto. Agradeço todo mundo que participou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.